Bem, pessoal, então vamos lá para a nossa apresentação, falando sobre hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como a gente já tinha conversado, é a função em que apresenta apenas carbono e hidrogênio, tá? Então, essa função hidrocarboneto tem subdivisões: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, tá? Então, primeiramente, vocês conseguem observar aqui todas essas funções, elas são hidrocarbonetos, né? Essas substâncias são hidrocarbonetos, porque todas possuem carbono e hidrogênio. Agora, essas estruturas, elas podem apresentar o quê? Só ligações simples, uma ligação dupla, ou poderia duas ligações duplas, ou uma ligação tripla, cadeia fechada. Tudo isso nós já vimos, tá? Então, vamos revisar, beleza? Próximo aqui, como é que a gente pode classificar os hidrocarbonetos? Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Qual a diferença básica? Se vocês deram uma olhadinha nos vídeos lá, vocês já vão estar entendendo, ou se relembrar o que nós conversamos nas outras aulas, vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, né? Alcano só apresenta ligação simples entre carbono aqui, ó. Só um tracinho, tá? E alcenos tem uma dupla ligação, só uma dupla. Alcino tem uma tripla ligação, tá? Na cadeia. Alcadieno, a característica é que tem duas duplas. Dieno, di são duas, ens é dupla, tá? Então são duas duplas. Ciclano, ou cicloalcano, é porque a cadeia fechada só com ligações simples. Cicleno ou cicloalceno, cadeia também fechada, só que a diferença do ciclano é que tem uma ligação dupla. E os aromáticos, né? Que a principal característica dos aromáticos é ter o anel benzênico. O que é isso? É essa figurinha que vocês estão vendo aí, um hexágono com esse anel no meio, ou então um hexágono com três ligações duplas alternadas, tá bom? Então, essas três ligações duplas alternadas dão uma característica especial ao composto aromático, né? Em que nós vamos estudar isso posteriormente, beleza? Vamos lá. Primeiro, vamos diferenciar essas cadeias. Nós sabemos que essas cadeias que vocês observaram aqui, o que é que a gente pode ver? Tem cadeia aberta e tem cadeia fechada. As cadeias abertas, quando a gente for classificar, nós chamamos de alifáticas, né? E alifáticas e alicíclica seriam a cadeia fechada, tá? Alifática ou alicíclica, ou então aberta, fechada, ou acíclica, aberta, e cíclica, fechada. Essas foram as características que nós utilizamos quando vimos esse conteúdo, tá bom? Então, as cadeias, como sendo classificada em aberta e fechada, nós vamos ver quais grupos estão diferenciados aqui. Então, primeiro grupo de cadeia aberta são alcanos, depois alcenos, alcinos e alcadienos. E fechado, ciclanos e ciclenos, tá? Aí você pode dizer, professor, mas e os aromáticos não são cadeia fechada? Sim, são cadeias fechadas, mas são diferentes devido ao anel benzênico quando comparado aos ciclanos ou ciclenos, tá? Se vocês observarem aqui, vamos ver alcanos, alcenos e alcinos. Tá vendo que está em azul an, en, in? Significa que alcano é porque todo composto que tem ligação simples, ó, an. Por isso que metano, etano, propano, butano, pentano, tá? Então tem no final o an. Se tem um an, é alcano, só tem ligação simples. O en, tá? Que está destacado no segundo. Então tem uma dupla ligação. Como é que vai ficar os nomes? Eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, octeno. Então, sempre que tiver o en no final, é um alceno, tem uma ligação dupla. O alcino, né? O in. Então, etino, propino, butino, octino.
Então, tudo que tem um in tem uma ligação tripla e é um alcino. Ó, alcadien. O di está de laranja, o en está de azul. Significa que são duas em ligação dupla. Então, duas ligações duplas. Como é que vai ficar? Propadieno, butadieno, pentadieno. Então, o dien, você já vai entender que é um alcano, um alcadieno, tá bom? Ciclanos e cicleno, qual é a diferença? Os ciclanos e ciclenos têm a palavra ciclo na frente, tá? Começa com ciclo. E então, como é que fica? Por exemplo, o ciclano, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano. Então, é cadeia fechada só com ligações simples. E o cicleno, o en é dupla, então é uma cadeia fechada com uma dupla. Como é que vai ficar? Ciclopropeno, ciclobuteno, cicloalteno, ciclohexeno, tá? Então, cadeia fechada com uma dupla. Nós vamos ver isso mais adiante, ok? Foi só para dar aquela revisãozinha rápida de início para que vocês possam entender o que vem logo após. Como eu falei, ó, an, en, in. É a quantidade de ligações entre carbonos. An, ligação simples, em ligação dupla e em ligação tripla. Fórmula geral. O que é fórmula geral? É uma fórmula em que, sabendo a quantidade de carbonos, nós vamos conseguir encontrar a quantidade de hidrogênios, tá? Então, dos alcanos, nós temos essa fórmula geral, CnH2n mais 2. Significa dizer que se eu tiver a quantidade de carbono, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos hidrogênios eu vou ter? C6, aí multiplico 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, a fórmula química daqui vai ser C6H14, tá? Isso são os alcanos. Vamos ver outro agora. Os alcenos. Perde, olha, se você voltar para cá, olha a estrutura. São 6 carbonos, são 14 hidrogênios. Aí agora, são 6 carbonos, mas não são mais 14 hidrogênios. São 12, tá? O que foi que aconteceu para ser 12? Foi que, com a formação de uma ligação a mais aqui, eu tive que perder 2 hidrogênios. É por isso que os alcanos, a fórmula é CnH2n mais 2. Como os alcenos eu perco esses 2 hidrogênios, fica CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos, tá? Então, por isso que fica C6H12. Um outro é o ciclano. Ó. Ciclano tem a mesma fórmula molecular dos alcenos. Por quê? Porque se você contar aqui, ó, 2, 4 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? 2, 4, 6, 8. Ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Que fórmula geral é essa? Ó, alcenos. Então, a mesma fórmula para os alcenos é também para os ciclanos, tá? Agora, alcinos. Qual é a característica dos alcinos? Tem uma tripla ligação, tá bom? E como é que você vai identificar os alcinos? Como é que vai ser a fórmula geral? Se você prestar atenção, alcanos tem 2 a mais. Aí perde 2, vira alceno. Aí vai perder 2 e vai se transformar em alcino. Desta maneira, a fórmula geral do alcino é CnH2n menos 2. Os alcinos, mas tem outro também que é igual à fórmula dos alcinos, que vai ser os alcadienos. E ainda tem outro, além dos alcinos e alcadienos, o cicleno também terá a mesma fórmula química, CnH2n menos 2. Então, com essa fórmula química, você consegue montar a fórmula molecular do composto e saber quantos hidrogênios tem a partir da quantidade de carbonos. Por exemplo, qual é a fórmula química desse composto aqui? Se eu tenho 4 carbono,
Então, vai ser C4, aí 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Vai ser C4H6. Aí vamos ver, 4, 2, 4, 6 hidrogênios. Corresponde justamente à quantidade indicada. E aí está a fórmula completa. Fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. Alcenos e ciclanos, que são iguais, CnH2n. Alcinos, alcadienos e ciclenos, CnH2n menos 2. Então, você só vai precisar lembrar de 3 fórmulas químicas, 3 fórmulas gerais, tá bom? Alguma pergunta até aí? Não. Tranquilo? Posso continuar então? Pode, professor. Ah, obrigado, valeu. Já estava me sentindo sozinho. Tô respondendo no chat aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos ver alguns exercícios para lembrar isso aí. Algumas coisas a gente já fez, esses exercícios a gente já fez. É só para a gente relembrar. O hidrocarboneto, que tem duas duplas, você vai classificar como o quê? Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos ou alcatrienos? Letra B. Duas duplas. Ah, não, peraí. D. Letra D. Ó, di, em dupla. Então, duas duplas. Alternativa, letra D. Alcadieno tem cadeia aberta e tem duas ligações duplas. Ok? Vamos continuar. Agora, a fórmula molecular de um alquino. Alquino e alcino é a mesma coisa, tá? Então, alquino e alcino é a mesma coisa. Então, como é que você vai identificar a fórmula? Ó, deixa eu ver aqui. Vamos escrever, tá certo? Então, lembrando, qual é a fórmula geral dos alcinos? Aí, se você lembrar, ó, é C. Eita, que letra feia, mas é assim mesmo. CnH 2n, né? 2n menos 2. Então, qual dessas aí se encaixa nessa fórmula? CnH2n menos C. 2. Aí você faz, se C. tem 3, C3. Aí 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Alternativa correta, letra D. Exatamente, alternativa correta, letra D. Então, continuando, ó, vou marcar aqui que foi letra D, NH2N-2, está aí, tá? Da letra D. Ô, professor, Oi, pode explicar de novo? Eu não entendi muito não, esse não. ó, deixa eu apagar aqui. Alcino, nós vimos lá atrás, deixa eu mostrar aqui, ó, nós vimos que alcino, que está aqui, ó a fórmula que é CnH2n-2, certo? Então, se eu disser a quantidade de carbono, você sabe a quantidade de hidrogênio. Por exemplo, se eu disser que carbono são 5, quantos hidrogênios vão ter para um alcino? Aí você faz 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Se eu disser que são 10, se são 10 carbonos, aí você faz 2 vezes 10, 20, menos 2, 18 hidrogênios. Deu para entender? Ah, tá, professor, entendi agora. Aí, voltando para cá, para a questão, ó, eu sei que a fórmula dos alcinos é CnH2n. Se você olhar todas as alternativas, ele tem 3 carbonos. Então, só vai mudar a quantidade de hidrogênio. Se ele tem 3 carbonos, o que, é que você faz? 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Então, a alternativa que tem 4 hidrogênio, letra D. Ah, tá. Beleza? Entendi. Beleza? Ficou mais fácil assim. Então, é o seguinte. O outro. Um hidrocarboneto de fórmula geral, ó, CnH2n menos 2. Pode ser um alcino, pode ser um alcadieno, ou pode ser um outro composto que é o cicleno, tá? Pode ser esse. Que tem massa molar 56 gramas. Sua fórmula molecular é.
Então, observa as alternativas que vocês têm. Qual alternativa se encaixa nessa estrutura, CnH2n-2? Se você observar, ó, vamos pegar essa aqui, ó. Então, C6. Então, você faz 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Pode ser letra A. C5. Você faz 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Eita, pode ser letra B. C7, 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. Eita, pode ser letra C. Então fica complicado se você tentar adivinhar desta forma. Mas ele dá uma outra sugestão. Ele diz que a massa molecular é 96. Então você tem que descobrir através da massa molecular. Como é que eu sei o cálculo de massa molecular? Para quem não lembra, eu vou dizer como é que faz. Pega a quantidade de elementos de uma estrutura, tá? De uma molécula, e multiplica pela massa dele. Por exemplo, eu vou calcular o primeiro para vocês entenderem do que é que eu estou falando, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Pronto. Então, veja bem. Eu sei que na letra A eu tenho 6 carbonos. Então, eu faço 6 vezes 12, que é a massa dele, mais eu sei que eu tenho quantos hidrogênio? 10 vezes a massa do hidrogênio é 1, que vai ser igual. Então, 6 vezes 2 dá 72. Mais 10 vezes 1, 10. Então, quanto é a massa desse primeiro composto? 82. 82. Foi 96? Não. Então, a gente já sabe que letra A está errada. Vamos para a letra B. Vamos testar a letra B. Então, eu faço 5. Desculpa. Apagar aqui a borrachinha. Pronto. Então, vamos ver aqui a letra B, tá? Então, eu tenho aqui 5 vezes 12. Eita, quase que não saiu 12. Mais 8 vezes 1. Então, 5 vezes 12. Essa é complicada, viu, professor? Tá complicado. Essa minha mão aqui quase que não sai. 60 mais 8. 60 mais 8 dá 68. Então, na verdade, não é a letra B. Aí, para eu não estar escrevendo de forma tão feia, ó, vamos fazer o 7, tá? Então, 7 vezes 12 daria 84. Não é isso? 7 vezes 12, 84. 84 com 12 dá 96. Então, a resposta vai ser letra C. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. 7 vezes 12 mais... Opa. Foi mal. Pronto. 7 vezes 12 mais 12 vezes 1. Então, eu já estou mostrando que isso aqui é da parte de fisicoquímica. Mas é bom você lembrar disso, tá? Então, 7 vezes 12. 2 vezes 7, 14 a 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Então, dá 84. Mais 12 vezes 1, 12. Então, 84 mais 12 dá 96. Que é justamente o 96 que eu tenho aqui, ó. Com isso, a minha alternativa correta vai ser letra C. Deu para entender? Fala. Deu para entender, professor. Mas deixa aí parado um pouquinho, só para eu raciocinar aqui. Tá certo. Eu vou Ô, mandar o professor. vídeo, criatura, disso aí. Diga. Nesse segundo aí, o senhor botou 11 ou é 12 mesmo? É 12, é porque
É porque tá Certo. feio, filha, tá feio. Esse Eu vou apagar 12 é relativo à a letra grama. B. Não, é a grama molar, é? Isso. É aqui 12 gramas por mol. Isso é a massa molar do carbono, como aqui a massa molar do hidrogênio. Então, eu multiplico a quantidade de carbonos no composto pela massa dele e somo com a quantidade de hidrogênios no composto vezes a massa dele. E no final eu tenho o peso molecular do composto total. Aí soma com Hidrogênio, calculo carbono, calculo hidrogênio, somo e tenho a massa final. Ok? Ok. Vamos seguir então. Ele mostra de outra maneira como calcular, tá? Aí vocês dão uma olhadinha. Eu prefiro assim que é mais rápido, é menos complicado. Professor, está gravadinho, né? O senhor vai postar no grupo, né? Vou postar no YouTube e mandar o link para o grupo. Ah, sim, porque tem que ser uns 5 dias aí, eu interpretando isso aí para eu entender, pelo amor de Deus. Não, relaxa que vai dar certo. Qualquer dúvida é só me dizer. Então aqui vamos para nomenclatura, tá? Os nomes. Então vamos para o nome. Como é o nome que nós fazemos? Isso de uma cadeia normal, uma cadeia sem ramificação, tá? Então é prefixo, intermediário, que a gente chama de infixo, e o O, que a gente chama de sufixo. Prefixo é a quantidade de carbono, met, et, prop, but, pent, ex, ep. Isso nós já vimos nas últimas aulas. O infixo, que é o intermediário, é o tipo de ligação. Se for alcano, é an, se for alceno, é em, se for alcino, é in, e assim consequentemente. E o sufixo, para o hidrocarboneto, é sempre O, sempre O. Se fosse um álcool, era ol. Se fosse uma acetona, era ona. Se fosse um ácido carboxílico, o final era óico, que a gente vai ver isso depois, tá? Então, prefixo. Tá a explicação do que é prefixo. Indica a quantidade de carbonos presente na cadeia. Assim, ó. Se tiver só um carbono, MET, MET. Se tiver dois, ET, ET. 3 prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Tá? Então, esses aqui são até 10 carbonos na cadeia, a gente sabe esse prefixo. Tá? Intermediário, o que é isso? É a quantidade de ligações presente, é o tipo de ligação presente na cadeia. Então, se só tiver ligações simples, eu vou usar AN. Se tiver uma dupla, EN. Se tiver uma tripla, IN. Se tiver duas duplas, DIEN. Como a gente já tinha comentado no início, tá? A gente já tinha comentado no início. Então, e o O, como eu já falei, que é o sufixo, né? Vai usar o O porque é hidrocarboneto, tá? Então, sempre, obrigatoriamente, vai terminar com O, tá? Então, continuando. Vamos lá. Como é que eu vou colocar o nome desse para que vocês possam entender? Vou pegar aqui a canetinha para ver se dá para a gente escrever. Seria bom para digitar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, seguindo. Ó, preste atenção aqui. Eu tenho o seguinte. Caneta. Pronto. Eu tenho o seguinte. Eu tenho 3 carbonos, tá? Tenho 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, ó, 3 carbonos, tá aqui. Qual é o prefixo? Prop. Então, vou escrever aqui a palavra prop. Prop, tá? Eu tenho uma ligação tripla. Se eu tenho uma ligação tripla, ó, tripla, tá aqui. Ligação tripla, qual é o intermediário? In. Aí eu coloco o in. E como eu sei que eu estou trabalhando com hidrocarboneto, termina com O. Então, o nome desse composto vai ser propino. Tá? Então, ficaria assim, ó. Prop, porque são 3. In, porque tem uma ligação tripla.
E o O, como eu já falei, porque nós temos hidrocarbonetos. Então, o nome é propín. Vamos ver aqui, ó, 2 carbonos. 2 carbonos eu chamo de quê? Ó? 2, eu vou chamar de et. Professor, repita, Et. por favor, isso aí, esse negócio das letrinhas, por favor. O negócio das letrinhas. O prefixo, ó, eu tenho 2. Se eu tenho 2 carbonos, eu olho aqui, 2 carbonos, Et. Aí eu venho aqui e escrevo, né? Et, que é o et. Como eu tenho uma ligação dupla está aqui embaixo, ó. Dupla é en. Então eu venho e coloco aqui en, que é N. E como eu estou trabalhando sempre, nesse caso, com hidrocarboneto, então o sufixo será o O. Aí o nome vai ser descomposto eteno. Assim, ó. Et, porque são 2. En, porque tem ligação dupla. E o O, porque é hidrocarboneto. Tá? Vamos ver isso agora. São 5. 5 carbonos. 5 carbonos, ó. 5. Eu vou chamar de pente. Então, 5 carbonos, eu vou chamar de pente. Só tem ligações simples. Não tem dupla, tripla, nada. Só ligação simples. Então, ligação simples está aqui, eu vou chamar de an. Então, ele vai estar pentan. Hidrocarboneto O. Então, o nome desse composto é pentano. Ok? Dúvidas sobre isso? Não. Pronto, vamos seguir então. Vamos ver esse outro aqui. A partir do momento, ó, se você observar esse anterior, tanto esse primeiro exemplo como o segundo exemplo, eu não tenho outro posicionamento para colocar a minha tripla, tá? Porque são só duas. Ou tá aqui no primeiro, no segundo, ou tá no primeiro. Aqui não tem outra opção, só tem essa aqui mesmo. Só que quando você tem exemplos com mais carbonos, como esse aqui, em que você tem possibilidades diferentes de colocar essa dupla, porque, por exemplo, a dupla está aqui no último carbono, mas a dupla também pode estar aqui, ó, no carbono no meio. Se ele tiver no último carbono, ou no primeiro, ou no meio, mas principalmente nas extremidades ou no meio, se eu mudar o local daqui para o meio, ele vai ser um composto diferente, com características diferentes. Ó, por exemplo, você está vendo esse primeiro composto e o segundo composto. Tem a mesma quantidade de carbonos, tem a mesma quantidade de hidrogênios, a diferença é que aqui a dupla está no último, como poderia estar no primeiro, tanto faz, e a dupla está no meio. Só a mudança da ligação dupla faz com que eu tenha substâncias diferentes, tá? Neste caso, eu tenho que seguir a seguinte orientação. Primeira coisa que eu vou fazer, primeiro, eu vou numerar a cadeia. Numerar é colocar número, sim. Mas por onde eu começo, professor? A partir da extremidade mais próxima da insaturação, da ligação dupla ou ligação tripla. Então, no caso desse primeiro exemplo, eu ia começar a numerar da onde? Da direita. Por quê? Porque a minha dupla está mais à direita do que à esquerda. Então, aqui eu coloco 1, 2, 3, 4. Essa de baixo, como está no meio, tanto faz se eu começar da direita ou começar da esquerda, porque está na mesma distância, tá? Então eu vou começar pela esquerda, porque tanto faz, eu vou começar pela esquerda. Escolhi pela esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, primeira coisa é numerar. Segunda coisa é colocar o nome do composto. Mas como é que eu vou colocar o nome do composto? Primeira coisa, prefixo. São 4 carbonos, então 4 carbonos ele tem but. Aí vem uma diferença. Como eu numerei, tá? Como eu numerei, isso só vai acontecer quando eu tiver ligação dupla ou tripla, certo?
Depois que eu numerei, eu tenho que indicar onde é que está a minha ligação dupla. Então, em que número está a minha ligação dupla? Ó, se você observar, eu vou sempre colocar aonde inicia, ó. Tá aqui, ó. Ela inicia no primeiro carbono. Ou seja, a numeração da dupla é 1. Então, boot 1 traço. Esse 1 representa o quê? A ligação dupla. Ligação dupla é em. E o sufixo do hidrocarboneto, O. Então, o nome desse composto é but-1-eno. Vamos ver esse de baixo. 4 carbonos, but. Posição da ligação dupla. Ó, é a ligação dupla começa no carbono 2. Ele começa, é onde ele começa, tá? Então, ele começa no carbono 2. Então, traço 2. E como tem uma dupla ligação, como é hidrocarboneto, termina com O. Então, o primeiro fica but-1-eno e o segundo but-2-eno. Como vocês podem ver, ó, but, porque é só 4 carbonos, en, porque é dupla, e o O, porque é sufixo do hidrocarboneto. Ó, a de baixo, but, porque são 4, en, porque tem uma dupla, e o O, porque é hidrocarboneto, tá? Então, eu coloquei a observação aí, né? O material do professor Agamenon, ele colocou assim: quando existir mais de uma possibilidade de localização, devemos indicar o número do carbono, como eu fiz, tá bom? Então, a numeração dos carbonos da cadeia deve ser iniciada da extremidade mais próxima da insaturação, que é dupla ou tripla ligação. E aí, eu numerei, ó, 1, 2, 3, 4, but-1-eno, e a de baixo, 1, 2, 3, 4, como eu já tinha feito, tá? E fica but-2-eno. Isso é uma forma de escrever, os nomes são dados a partir da IUPAC, que é uma confederação, né, uma união de estudiosos que estuda a química e que rege essas nomenclaturas, organizações, essas alterações, tabela periódica, tudo passa pelo IUPAC. Tá? Alguma pergunta? Não. Não. Também com um professor desse, né? Quem vai ter dúvida, não é verdade? Então vamos lá, tô brincando. Então aqui, ó, você tem quantos? 2, 4, 6 carbonos. Tem um 6, beleza. Aí vou numerar. Vou numerar a partir de qual extremidade? Esquerda ou direita? Se você observar, eu tenho uma dupla mais próximo da esquerda do que da direita. Significa dizer que eu vou começar a numerar da esquerda. Então, coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que vai ficar, tá? Esse composto, tá bom? Vai ficar o seguinte. Primeira coisa. Se são 6, X, tá? 6, você tem aqui, ó, 6 carbonos, o prefixo X. Então, para 6 carbonos, o prefixo X. Então, dien. Por que dien? Porque eu tenho duas ligações duplas. Qual é a posição das duas duplas? Ó? A primeira dupla está no carbono 1, a segunda dupla está no carbono 4. É por isso que o dien vai ser 1, 4. E o O é o sufixo, né? Vai terminar com O. Então, numerou aí, como vocês estão vendo, posição 1, 4, e ele vai ficar hexa 1, 4 dieno, tá? Professor, e esse A? Toda vez que você for trabalhar com alcadieno, ele vai vir essa complementação, tá? O A. Então, não seria só hex. Você vai colocar aqui prefixo mais a palavra, a
A letra A. Então, vai ser hexa, se for 5, penta, se for 3, propá, certo? E assim sucessivamente. Aí eu tanto posso escrever assim a cadeia, como eu posso escrever a cadeia desta maneira, que eu já mostrei para vocês, né? É chamado de cadeia por segmento de reta, tá? Do mesmo jeito, se viesse assim, eu ia numerar. 1, 2, 3, 4, 5. É uma outra forma de fazer. Por que eu comecei da esquerda? Porque a dupla ligação inicia a partir da esquerda, está mais próximo. Como é que ficaria? Se são 5, então eu escreveria aqui. Para 5 é pente. Pente. Posição da ligação dupla. A ligação dupla começa no 2. 2. Como só tem uma dupla, em, e o sufixo de hidrocarboneto, O. Então fica pente 2N, que é justamente o que está dizendo aí, ó. Pente porque são 5, N porque tem uma dupla, O porque é hidrocarboneto. Fiz a numeração, tá? E o nome do composto ficou penta 2N. Nesse caso, se você não quiser escrever o penta, se só quiser escrever pente 2N, não tem problema, tá bom? Pode ser também. Mas eu tenho que mostrar para que você, num exercício, numa prova qualquer, encontre e não estranhe pensando que nunca viu isso, tá? Então, continuando. Hidrocarbonetos alicíclico, tá? Alicíclico é de cadeia fechada, né? É ciclano e cicleno, tá? Então, ó, nós temos aí só ligações simples. A gente vai ter um ciclano, tá? E se tiver uma dupla ligação, vai ter um cicleno, tá? Mas como é que vai numerar isso? A numeração, a nomeação, primeira coisa que você vai nomear é colocar a palavra ciclo. Depois o prefixo, tá? Depois o infixo e o sufixo. Como assim, professor? Vamos lá. 3 carbonos. Se é cadeia fechada, começa pela palavra ciclo. Depois o prefixo. São 3, prop. Só tem ligações simples. Hidrocarboneto, O. Então o nome fica ciclopropano. Tá? Vamos ver o outro. Ó. Cadeia fechada. Então começo pela palavra ciclo. Tem 4 carbonos. 4 é but. Tá? Tem um dupla ligação. Dupla ligação vai ser em. Tá? Hidrocarboneto, O. Aí você pode dizer, professor, mas eu não tinha que numerar não, já que tem dupla ligação. Cadeia fechada, você não precisa numerar. Você só vai numerar mais na frente se tiver ramificações. Aí sim você precisa numerar, tá? Porque são posições diferentes, tanto de insaturação como de ramificação, tá? Você vai entender um pouquinho mais na frente. Então vamos lá, vamos para exemplos aqui. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono de hidrogênio. Entretanto, sua importância se deve ao fato de suas moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções. Quer dizer, em cima dos hidrocarbonetos é que vai surgir o álcool, a acetona, o ácido carboxílico. Vocês vão ver essas funções mais na frente, tá? Analise as afirmações. Vamos ver o que está certo e o que está errado. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclico, quer dizer, que não forma ciclo, certo? Saturado, o que é saturado? Só ligações simples, certo? Apresenta cadeia aberta? Sim. Cadeia fechada não é alcano, é ciclano. Ligações simples entre carbonos. Então, essa primeira aqui está verdadeira. Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, sim, cadeia aberta, contendo uma ou mais ligações dupla. Alceno só tem uma. Se tiver mais de uma, não é alceno, é alcadieno, alcatrieno e assim sucessivamente. Então, essa segunda está errada, é falsa.
Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, certo? São cadeia aberta, contendo uma ligação tripla, exatamente, só uma ligação tripla, como nós vimos, verdadeiro. São exemplo de alcanos, alcenos e alcinos. Metano é exemplo de alcano, sim, ó, met, um carbono, alcano, né? Só ligações simples. Acetileno é o gás eteno. Aliás, acetileno é o gás etino, tá? E o etileno é o gás eteno. Houve uma troca aqui, tá? Acetileno é o gás etino, que seria o alcino, e o etileno é o eteno, que é o alceno. Houve uma inversão, por isso que aqui está falso. Então, resposta correta é 1, 3, alternativa letra B. Então, verdadeira, falso, alternativa letra B. Alguma dúvida até aí? Não, Esse pode com continuar. certeza na prova eu ia errar. Ia nada. Tenho certeza que depois dessa aula você não ia errar de jeito nenhum. Vamos embora. Mas qualquer dúvida, vão perguntando. O próximo. Os hidrocarbonetos são compostos binários. Por que binário? Formado por hidrogênio e carbono. Binário é porque são dois. Formado por hidrogênio e carbono, dois elementos. Há milhares desses compostos e uma classe importante deles são os alcanos. Aí, ó, a fórmula geral dos alcanos, ó. CnH2n mais 2, que a gente já viu. Para um alcano não ramificado, que a gente ainda vai ver ramificação, com o número de hidrogênios igual a 10, qual seria o nome desse hidrocarboneto? Aí vamos lá, hidrocarboneto, alcano com 10 hidrogênio. Se eu sei a quantidade de hidrogênio, eu sei a quantidade de carbono? Sim. A quantidade de hidrogênio é igual a 2 carbonos mais 2. Então, faça aqui, ó, 2N mais 2. Isso é a quantidade de hidrogênio. Mas eu sei a quantidade de hidrogênio. Ele disse que é igual a 10. Igual a 10. Então, vamos achar o valor de N? Então, eu tenho o quê? 2N é igual. Se eu tenho aqui, que o mouse trava, se eu tenho 10, o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 10 menos 2, que vai dar 8. Então, N vai ser igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 2, ou seja, o número de carbonos vai ser igual a 4. Se eu tenho 4 carbonos, eu chamo de quê? Prefixo but. Para 4 carbonos, o prefixo é but, como já vimos anteriormente. Se é but, qual é a única alternativa que marca but? Letra A, butano. Dúvidas? Butano, alternativa letra A. Vamos seguir. Perguntas? Não. Não. Nessa terceira, a análise elementar de um hidrocarboneto mostrou que o composto tem 20% de hidrogênio e 80% de carbono. O composto abaixo apresenta composição igual a. Isso aí é uma coisa que nós vemos lá no primeiro ano, né? Deveria ter sido visto lá no primeiro ano, quando se estuda fórmula percentual, né? Para chegar numa fórmula mínima e numa fórmula molecular, tá? Como é que a gente vai identificar esse composto, tá? A gente vai identificar a partir do seguinte, ó. Eu tenho que pegar a minha quantidade, eu tenho aqui carbono e hidrogênio, tá? Carbono e hidrogênio. Aí, eu tenho que transformar a porcentagem em massa. É só pensar o seguinte, eu vou fazer sempre utilizando 100 gramas, porque 80% de 100 dá 80 gramas. Tá? 80% de 100 dá 80 gramas. E 20% de 100 dá 20 gramas.
Então, eu pego a massa que eu consegui e divido pelo peso molecular, tá? Vou dividir aqui pelo peso molecular. Quanto é o peso molecular do carbono? Então, o peso molecular do carbono eu vou dividir por 12. Divido por 12. O peso molecular, né, a massa atômica, digamos assim, do hidrogênio é 1. Então, eu faço assim, ó. 80 dividido por 12, ele vai dar aproximadamente 6,67. 20 dividido por 1 dá 20. Aí, pela regra de fórmula molecular, tá, para encontrar a minha fórmula química, eu vou dividir os dois pelo menor. Então, vou dividir aqui, ó, o menor valor, 6,67, e vou dividir 20 por 6,67, tá? Então, 6,67 dividido por 6,67 dá 1. Aí, 20 dividido por 6,67, tá? Vai dar igual a aproximadamente 2,99. 2,99 a gente arredonda para 3. Então, minha fórmula química seria CH3. Essa seria a minha fórmula empírica, que é a menor organização que eu posso ter. Tá bom? C3. Só que é o seguinte, para poder eu descobrir meu composto, não existe nenhum com um carbono aqui, ó. Tá? Primeiro, esse não pode. Metanol não é hidrocarboneto. Metanol é um álcool. Então, letra E não poderia ser de jeito nenhum. Tá certo? Não poderia ser. Eteno. Se é um eteno, vamos ver se são dois. Se forem eteno, seria 2. Seria aqui, ó. C2 é o dobro. C2H6. Aí aqui pode ser C2H6? Pode. Porque se eu multiplicar isso aqui por 2, dá 2 vezes 1, 2. Se eu multiplicar 3 por 2, dá 6. Ó, pode ser letra A. Benzeno. Benzeno é C6H6. Então não dá. C6H6 nunca vai dar aqui, porque se forem 6 carbonos, é o dobro. Daria 3 vezes 6, 18 hidrogênio. Então não pode ser benzeno. Vamos ver se é etino. Se fosse etino, seria 2, daria 2C2, se fosse etino, né? 6 menos 2, 4. H4. Então, não poderia ser etino. Poderia ser etano se fosse C2, daria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, não daria certo, porque se eu multiplicar aqui por 2, eu fiz essa daqui. 2 vezes 2, 4. Ah, desculpa, aqui tá errado, pessoal. Esse aqui eu errei. Não é 6, não. O eteno é o dobro, C2H4. Agora sim, foi mal. E esse último aqui, sim, C2H6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta correta é a letra D. Essa questão, para você fazer, você ia penar um pouquinho, né? Ó, o cálculo que eu fiz aqui, né? Igual. Aí a gente ia ter que calcular, ia ter que montar todas as fórmulas químicas, tá vendo? Ia descobrir que a resposta correta era etano, alternativa justamente letra D. É mais fácil eu perguntar assim: alguém ficou voando nessa questão? Eu. Mas aí depois você dá uma olhadinha no vídeo com mais calma e Professor, eu na vou tirando verdade, as eu dúvidas desisti de depois. entender ela. Professor, Oi.
Pelo que eu entendi, para você responder essa questão, você tinha que ter as tabelas. Assim, é porque o senhor sabe decorado, cada um. O senhor já sabe. Aí a gente que não Sei. sabe tinha que ter, tipo, a tabelinha mostrando, né? Você tinha que primeiramente entender, saber que fórmula química, para você determinar a fórmula química, você tem que dividir aqui a porcentagem, né, transformada em massa pela massa Uhum. atômica, que está aqui, ó, massa atômica. Então você não precisaria de tabela periódica. Então eu dividiria aqui 80 por 12 e 20 por 1. Aí chegaria nesse cálculo aqui. Aí depois, o que é que você precisaria saber? A partir da fórmula geral, que você sabe, CnH2n mais 2, CnH2n, CnH2n menos 2. Aí você conseguiria montar todas essas fórmulas para poder achar a alternativa correta. É porque, na verdade, é um conhecimento que depende do outro. Por isso que a gente tem que ir vendo aos poucos para vocês entenderem. E se eu jogar de uma vez, aí vocês não entendem de jeito nenhum. Beleza? É, Vamos adiantando, e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês a partir do momento que forem tendo, tá certo? Sem sofrimento. certo. 10 Vamos lá, horas, meu Deus. vamos com calma. Já, vou terminar agora. Deixa eu só terminar esses exemplos. A substância que tem fórmula mina CH2 e cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono é o. O que é que você poderia fazer aqui? Se eu tenho 3 átomos de carbono, vê só, se eu tenho 3 átomos de carbono, que composto é esse aqui? Se eu tenho 3 átomos de carbono, que composto é esse? CH2, que substância eu iria formar? Então, para eu não estar escrevendo para ser mais rápido, ó. É a mesma coisa de eu ter CnH2n. Quem é CnH2n? É um alceno ou alcino? Se eu tenho 3 carbonos, então eu tenho C3. Quem é a quantidade de H? Né? 2N, 2 vezes 3, 6. Se eu tenho 3 carbonos, prop. Prop. Se é alceno, em. Certo? Se é hidrocarboneto, ó. Então, propeno, alternativa letra C. Então, vou ver se tem mais aqui. Acho que só tem mais essa. Então, escrever o nome disso aí. O que é isso aqui? É a mesma coisa de eu ter esse composto, ó. Ó, esse composto é a mesma coisa de eu ter esse. Eu vou numerar a partir da esquerda ou da direita? Eu vou numerar a partir da direita, ó. 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho o quê? 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carbonos. Como é que vai ser chamado? Prefixo oct. Posição da dupla. Ó. A dupla está na posição 2. Se é uma dupla, hidrocarboneto, eno. Então vai ser oct 2 eno, tá? Oct, numeração 2N.